Bem-vindos! Como vocês sabem, meu nome é Gabriel de Carvalho, sou professor de matemática e neste pequeno vídeo irei explicar um pouco sobre função polinomial do primeiro grau. E nós dizemos que uma função polinomial é do primeiro grau quando ela tem essa forma aqui, ó. F de x é igual a x mais b, onde a e b são números reais com a diferente de zero para caracterizar que é uma função do primeiro grau. Então, o a obrigatoriamente é diferente de zero. Gabriel, eu nunca vi dessa forma. Você também pode ter visto dessa forma aqui, ó. Y é igual a x mais b, onde temos que y é igual a um valor que depende da função de x. Por isso que temos essa igualdade, ou seja, podemos dizer que y é igual a x mais b. Certo, Gabriel? Mas eu também ainda não vi dessa forma. Qual é a forma que você poderá ter visto? Ter visto a forma de um caso particular. Como assim um caso particular? Por exemplo, caso você viu alguma coisa dessa forma aqui, ó. 2x menos 1 igual a 0. Certo, se você viu dessa forma, veja ó, que o que está depois da igualdade é 0. Se eu estou dizendo que depois da igualdade é 0, nesse caso aqui eu estou dizendo que meu y é igual a 0. Por quê? Porque se eu tenho que 2x menos 1 pode ser escrita igual a y, mas você também pode ver dessa forma aqui, ó. Se eu digo que y é igual a 2x menos 1, eu também posso dizer que 2x menos 1 é igual a y. Então, se eu estou dizendo que 2x menos 1 é igual a 0, logo, meu y é 0 e meu f de x, como é igual a y, ele também é igual a 0. Esse é um caso especial quando eu digo que meu y é 0. Então, certo, Gabriel? Por que você escreveu? Por que você escreveu dessa forma em vez dessa? O nosso foco desta pequena explicação é o gráfico de uma função do primeiro grau. E aqui você resolve um caso particular. E qual é o caso particular que você resolve aqui? Você encontra um valor de x que satisfaça essa igualdade. Ou seja, você acha um valor de x aqui que torna essa parte igual a 0. Então, como vocês podem ter visto, que é o seguinte, ó. Por exemplo, como é função do primeiro grau, é letra de um lado e número do outro. Como esse daqui tem letra, eu vou deixar permanecer os dois. E vou passar o menos 1 para lá. Como está sinal negativo, eu vou passar mudando o sinal. Então vai ficar 2x igual a 0 mais 1, que vai ficar 2x igual a 1. Como aqui está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então vai ficar x igual a 1 meio. Pronto. Então x igual a 1 meio. Se é x igual a 1 meio que satisfaz essa igualdade, agora sim, a gente ficou passando menos 1 para positivo, o 2 estava multiplicando, passou dividindo, a gente usou esse tipo de linguagem. Mas por que ocorre isso? Porque, na verdade, a gente não necessariamente sai passando ou dividindo. O que é que nós costumamos fazer para que isso seja verdade? Veja que eu comecei com a mesma equação aqui. Como a gente não pode alterar só um dos lados, porque é uma igualdade, então esse lado sempre tem que ser igual a esse. Então o que é que eu faço? Eu não tenho que tirar esse menos 1 daqui, então eu me lembro lá das propriedades de adição, que um número somado com seu oposto ou simétrico é igual a 0. Ou seja, o oposto é eu mudando o sinal. Por exemplo, o oposto de 1 é menos 1. O oposto de 2
é menos 2. O oposto de menos 3 é 3. Então, se um número somado com seu oposto é 0, o que é que eu tenho que fazer aqui? Quando eu tenho dessa forma inicial, eu tenho que somar um dos dois lados. Por exemplo, eu vou ter 2x menos 1 e vou somar um dos dois lados. Mais 1 igual a 0 mais 1. Como eu somei um dos dois lados, ó, menos 1 mais 1 é 0. Então vai ficar 2x mais 0 igual a 1. Ou eu posso dizer que é 2x igual a 1. Sendo que eu não tenho que tornar todas as letras só desse lado, mas aqui ainda tem um 2, ó. E a gente tem que tirar esse 2. E como esse 2 aqui está multiplicando, nós temos que lembrar lá das propriedades de multiplicação. Que o número multiplicado pelo seu inverso sempre dá o elemento neutro da multiplicação, ou seja, sempre dá 1. Por exemplo, que é o inverso de 3? Na multiplicação, inverso multiplicativo, é 1/3. Um inverso, ó, de 2/3 na multiplicação é o 3/2. Ou seja, eu inverto, quem é numerador passa a ser denominador e quem é denominador passa a ser numerador. Por exemplo, quem estava em cima foi para baixo, quem estava embaixo foi para cima. Pronto. Isso é inverso multiplicativo. Então, quando eu tenho algo da forma 2x, eu tenho que multiplicar por 1/2 os dois lados. Então, 2x vezes 1/2 igual a 1 vezes 1/2. Então, como é multiplicação de fração, de cima com de cima, de baixo com de baixo. Então, assumindo aqui, ó, 2x vezes 1 dá ele mesmo. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1 dá 1. E 1 vezes 2, 2. Como agora, ó, 2 dividido por 2 é 1, temos que x é igual a 1/2. Então, observe que o processo que a gente fez aqui é semelhante ao que a gente fez aqui, sendo que não passa esses passos que estão em vermelho. Mas, para que isso seja verdadeiro, nós, na verdade, fazemos essa segunda parte aqui. Então, explicando uma parte que eu gostaria de explicar, e caso queira copiar essa parte aí, eu recomendo que dê pausa no vídeo, porque irei explicar agora a parte do gráfico. Então, deixa eu só colocar aqui para dar, para caso queira copiar. Recomendo dar pausa agora e pronto. Ó, o que eu desenhei aqui, essa seta em horizontal e a seta em vertical, indicando os sentidos positivos, para o x, positivo é para a direita. E o y, que é a parte vertical, é positivo é para cima. São que a gente se chama plano cartesiano. E nesse plano cartesiano, tem uma ordem que a gente sempre deve seguir, que é o x, y, que se chama par ordenado XY. Por exemplo, fazendo a reta numérica aqui, ó, 1, 2, 3,
4, 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Se eu ponho um pontinho aqui, ó, veja, ele é o 1 no x e o 1 no y. Então é um ponto 1, 1, que é o x igual a 1 e o y igual a 1. Por exemplo, se eu já ponho esse ponto aqui, ó, veja, ó, o x, ó, ele é o 1 e o y é o 4. Se eu ponho esse ponto aqui, ó, veja que eu estou subindo o x no 2, ó. Então o x é igual a 2 e aqui o y é igual a 3. Então sempre lembre que toda vez que nós tivermos um plano cartesiano, sempre primeiro é o x e segundo é o y. O que é que tem de especial no plano cartesiano que nós temos que saber? Que esse ponto aqui, ó, sempre será o ponto 0, 0. Por quê? Porque é onde eu falo que o x é igual a 0 e que o y é igual a 0. Uma outra parte que é importante é a própria linha desse x aqui, ó. Por quê? Porque veja o seguinte, se eu marco um ponto no 4 no x, ó, aqui x é 4, como a gente pode ver, e veja, eu não estou no 0 do y, então se eu caminho por aqui, ó, o y sempre será 0 nessa linha do x, ó. Se eu marcar nesse ponto aqui, ó, no 3, ó, vai ser 3 e 0, que é o que eu estou querendo dizer, que x é igual a 3 e y é igual a 0. Nesse ponto aqui, ó, vai ser de qual forma? O x é o menos 4 e o y é 0. Ou seja, todos os pontos que tiver na parte do x, ou seja, todos os pontos que tiverem nesta linha aqui serão do tipo, ó, x, 0. E seguindo o mesmo raciocínio da linha do x, da linha do y, sempre serão os pontos 0, y. Por exemplo, esse ponto aqui, ó, o x está no 0, porque o 0 do x é aqui, ó. E o do y também, já que é o ponto 0, 0. Então está no 0 do x, então é 0, 4. Esse daqui, ó, seria 0, 3. Esse daqui também poderia ser 0, menos 3. Onde os x, valores de x são zeros e o do y vai variar. Por isso que é da forma 0y. Tomando esta explicação do gráfico do plano cartesiano, nós podemos começar a desenhar o gráfico de uma função de primeiro grau. Por exemplo, eu sempre tenho que desenhar o plano cartesiano, então o y e o x, e saber os principais pontos, que esse ponto aqui é o 0, 0, ou seja, o x é 0, o y também é 0, que quem está no eixo do y é o formato 0y, que nós acabamos de ver, e quem vai estar no x é o do tipo x, 0, que nós também acabamos de ver. Nisso, podemos construir o gráfico
dessa alternativa A. Construindo um gráfico dessa alternativa A, o que é que nós vamos ter? Nós temos que atribuir alguns valores de x e saber qual é o valor da minha função ou do meu y, já que eu posso dizer que y é igual a 2x menos 1. Então, ó, para x igual a 0, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter y igual a 2. Ó, para x igual a 0, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter y igual a 2 vezes, onde tem x a gente coloca um 0. Então é vezes 0 menos 1. 2 vezes 0 é 0 e 0 menos 1 dá menos 1. Então, ó, para x igual a 0, nós temos o y igual a menos 1. Se temos o y igual a menos 1, nós temos que procurar o ponto, ó, x0 e y menos 1, que é aqui, ó, que é esse daqui. Vou botar o x igual a 1. X igual a 1 agora. Nos vai nos dizer o que do y? O y é igual a 2 vezes 1 menos 1. 2 vezes 1 dá 2. Menos 1 vai dar 1. Então agora nós vamos marcar o ponto x igual a 1 e o y igual a 1. Então, ó, x 1 e o y 1 também. E onde é esse ponto? Nós passamos esse tracinho aqui, ó. Passa aqui. Vamos fazer o teste quando eu digo que o y agora é 0. Se o y é igual a 0, e antes eu tinha y igual a 2x menos 1, quem eu estou dizendo que é 0 é o y. Então, ó, se isso daqui é igual, eu posso escrever dessa forma aqui, ó. 2x menos 1 igual a 0. Desculpa. Igual a y. E como y é 0, eu posso dizer que eu tenho 2x menos 1 igual a 0. E como respondemos lá no início da nossa questão, nós observamos que para isso que seja verdadeiro, temos x igual a 1 meio. Então, se x é igual a 1 meio, a gente tem que marcar quando o y é 0 e x é igual a 1 meio. Então, x é igual a 1 meio, ele está mais ou menos aqui, ó. Por quê? Porque ele vai estar na metade do 1. Então, ó, esse valorzinho é o ponto x igual a 1 meio e y 0. Nisso, construímos 3 pontos fundamentais. Um no eixo x, um no eixo y, que é o menos 1, e no eixo x é o 1 meio e o 0, e um ponto fora. E nosso gráfico dá para ser construído agora porque, ó, aqui, esse 2 aqui é positivo. Se é positivo, temos que o gráfico dessa função de primeiro grau, ela é uma reta dessa seguinte forma aqui, ó, e passa por esses 3 pontos. Então, terminando de construir o gráfico, o que é que nós vamos fazer? Falta passar uma reta que liga esses 3 pontos nesse sentido aqui, ó. Então, ó, será uma reta mais ou menos dessa forma aqui, ó. Então, é assim que temos uma ideia da construção do gráfico.
de uma função de primeiro grau, que é marcando os pontos principais, alguns pontos. O ponto que está no eixo Y e o ponto que está no eixo X, e um ponto fora para nós ligarmos. Por quê? Porque esse gráfico vai nos dizer como a função se comporta. Por exemplo, se lá na frente você tomar, ou seja, quiser saber o valor de x igual a 5, aí você vai na função e você vai ter y igual a 2 vezes o 5, que é onde estava o x, menos 1. Então, ó, y é igual a 2 vezes 5, que é 10, menos 1. Então, y é igual a 9. Então, ó, se y é igual a 9, o y estará aqui, ó, 9. E quando, para o valor de y dar 9, o x tem que ser 5. Então, 5 está mais ou menos aqui. Então, na construção desse gráfico, ó, não ficou muito retinho, mas esse ponto aqui vai representar o 5, 9, onde ocorre que o x é igual a 5 e o y é igual ao 9, como ocorre com a nossa função. Então, eu espero que tenham entendido e até um próximo vídeo.